Agora, como agir em caso de cobranças indevidas? Quais são os direitos? Quem procurar? A gente convidou a advogada Viviane Ramone, que está conosco nesse momento via Skype. Muito obrigada, Viviane. Um bom dia para você. Você acompanhou aí a nossa reportagem, a história da dona Virgilina aí. Primeiro, como caracterizar uma cobrança indevida? Bom dia, obrigada mais uma vez. Bom dia, Mônica. Essa é uma situação que a gente tem enfrentado há muito tempo e principalmente agora com o Covid a gente tem um aumento disso, tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que existe uma diferenciação entre cobrança indevida e cobrança abusiva, tá? Cobrança indevida, quando a gente fala legalmente, é no sentido de que eu estou cobrando algo que eu não tenho crédito. E isso tem uma previsão, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, que se eu cobrar o que eu não devo, eu devo restituir, inclusive, em dobro, tá? O que a gente está falando aqui é de cobrança que expõe o consumidor a uma situação vexatória. Isso o Código não permite, de maneira alguma. O próprio artigo do Código de Defesa do Consumidor fala no 42 que na cobrança ele não será exposto a ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, o que a gente tem visto muito, o que acontece, o que ela nos relatou, infelizmente, é nesse sentido que eles vão atrás da vizinha, eles confessam demonstram essa dívida que você tem para outros que não você, tá? Isso o código não permite, isso não pode ser utilizado. Você tem métodos para que você possa afastar isso. Ela já fez o primeiro passo, que é ligar, dizer, por favor, não faça mais isso, né? E se você tiver uma situação que vai ser continuada, você pode fazer um boletim de ocorrência, você pode apresentar uma ata notarial para que você possa demonstrar. Lembre-se sempre que em juízo você tem que provar o que você está alegando. A gente teve uma situação em Minas até inusitada agora, que foi um resultado de um julgamento mês passado. A pessoa conseguiu que fosse feita esse ganho de causa em primeira instância, mas quando chegou no tribunal, ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque justamente ele não conseguiu provar que as cobranças estavam sendo direcionadas, no caso desse processo, para a residência da mãe do devedor. E que tipo de prova que eu tenho que reunir, então? A testemunha escreve, como é que eu posso reunir isso justamente se eu estou no meu direito, Viviane? Olha, hoje, com essa questão da tecnologia, primeiro você dá print, se for um caso de uma mensagem, né? Entendi. Dá print das suas telas. No caso de ligação, o próprio celular seu registra, mas a indicação mesmo é de fazer um boletim de ocorrência. E você notificar o credor que ele está sendo abusivo, porque isso vai garantir que você tenha esse respaldo. É muito importante, Mônica, quando vocês apresentam essa questão de superendividamento, essa é uma questão tão importante, existe já um projeto de lei, inclusive, para que haja uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, para que seja incluído um capítulo específico do superendividamento. Isso é uma questão tão séria, os tribunais estão pensando nisso, todo o mundo jurídico pensando nisso, isso é uma questão de saúde. Porque quando você tem uma questão, ela falou a coisa mais certa, todo mundo quer pagar suas contas. É uma coisa muito gostosa você falar, deitar o travesseiro e falar, paguei minhas contas. Então, quando você tem uma situação, principalmente dessa do Covid, que você não consegue, isso vai refletir no seu casamento, isso vai refletir na sua família, isso vai se tornando um problema de saúde e é um problema governamental. E o que está previsto? A alteração vai ser feita no sentido de que você faça todo um estudo. Pensa que hoje você tem a questão da informação. Quando o banco, vamos pensar no cartão de crédito, como uma operadora de cartão de crédito, ela te concede esse crédito, ela tem acesso a todas as informações, ela sabe tudo da sua vida e sabe se você pode ou não adquirir esse produto, se você pode ou não ter esse crédito, se você tem entendimento desse crédito. E a vulnerabilidade maior que nós temos são com os idosos, porque eles estão em casa sozinhos, eles não têm, às vezes, um contato com as pessoas, de repente liga uma atendente, toda docinho, e vai conversar com ela, ela só quer conversar. E acaba se endividando,
acaba assumindo uma coisa que ela não tem consciência. E hoje, infelizmente, a vulnerabilidade dos idosos é tão importante porque você tem hoje com essa questão, infelizmente, os jovens não estão conseguindo acesso, às vezes, ao mercado de trabalho, e esse idoso que está naquela situação que ele precisava agora ficar tranquilo, precisava ter uma possibilidade de pagar seus remédios, ter uma vida boa, o que ele faz? Ele vai assumir um financiamento para ajudar a família. Uhum, isso acontece muito. Então, isso é uma questão muito importante. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com a Viviane Romani, que está conosco hoje, é advogada, e trazendo essa questão da cobrança indevida, da cobrança abusiva. Ela falou do cartão de crédito que hoje lidera aí, né, os brasileiros endividados, é uma maior dor de cabeça para os brasileiros. Eu volto com ela porque tem pergunta chegando para você, Viviane, e eu te agradeço mais uma vez e já já a gente volta. Como lidar com a cobrança indevida, né? O credor pode ligar para o seu trabalho? Pode ir até a sua casa? Quais são os direitos? Quem procurar? Eu estou conversando hoje com a advogada, né, a Viviane Ramoni, que está conosco por Skype, trazendo essas informações tão importantes. Viviane, deixa eu trazer aqui, olha, a Deni participando conosco pelo WhatsApp, ela perguntou assim, Mônica, quando as pessoas ligam na casa da gente procurando outras pessoas, e já passei demais por isso, que não sou eu, várias vezes, já falei que não sei quem é, que o telefone não é dessa pessoa e sempre ligam cobrando. No caso, né, isso até aconteceu comigo também. Pedi, não adiantou nada. No caso, o que fazer, Viviane? Mônica, é essa questão da notificação, né? É importante que ela notifique a empresa, essa empresa que está fazendo isso. Hoje você tem o registro do nome, do número, né? E faz a notificação e, em última hipótese, faz um boletim de ocorrência. Tá. Eu acho que o boletim sempre vai ser a nossa prova, né? Ata notarial também pode ser. Nesse caso de cobrança que você dividiu, né? A cobrança indevida, a cobrança abusiva, falou vexatória. Isso, vexatória. Aí Isso. todos os procedimentos que pode ir para a justiça, etc. Cabe indenização? Cabe indenização por dano moral, tá? E dentro dessa questão, você tem que pensar o seguinte, eles podem te ligar em horário comercial de 8 a 18 durante a semana. Então, aquelas ligações que eles fazem no final de semana já não estaria abordada nesse sentido. Eles não podem... Lembra quando você ia numa papelaria e tinha um cheque bem assim no lugar do pagamento para provar que aquele cheque era sem fundo? Aquilo também não pode ser feito, Nossa, tá? Antigamente, você tinha umas empresas de cobranças, uns amarelinhos, que colocavam uma pessoa com uma roupa bem chamativa no seu emprego para dizer, olha, eu vou embora só a hora que ele me pagar, não tem problema. Então, todas essas práticas são práticas vexatórias. Nós temos que pensar que, independente do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a Constituição Federal que nos permite a dignidade humana. Nós já falamos que normalmente as pessoas, né, vamos pensar que as pessoas não pagam porque não podem e não porque não querem. Então, você tem, inclusive dentro do próprio processo, se isso chegar numa execução, o exequente, que é a pessoa que é o credor, ele tem que usar o meio menos gravoso para o devedor. Então, em todas as práticas, você vai ter isso. Dignidade humana, boa-fé. Hoje você tem a questão do princípio da solidariedade. Pensar que essa empresa que te emprestou, ela tinha as informações, ele também é responsável pela concessão do seu crédito. Se ele te deu um crédito que ele sabidamente não poderia, a responsabilidade é dele também. Deixa eu trazer algumas perguntas da turma que está participando conosco, Viviane. A Luísa, do bairro Martins, ela contou o seguinte. Parece que teve os documentos roubados há 10 anos e em Goiânia usaram os dados dela para comprar um plano de operadora de celular. O nome dela está no SPC, Serasa. Ela pode entrar com uma ação de danos morais contra a empresa de telefonia? Pode. Mônica, isso é tão comum, infelizmente, isso causa tanto transtorno. A pessoa descobre que lá no Pará ele tem uma empresa, ele tem um monte de débito. Então, assim, essa prova é demorada. Infelizmente, é uma coisa muito complicada. E ele vai ter, sim, o direito a dano moral. Por isso que você vê hoje, quando você vai nas empresas, você vai fazer uma nova conta de telefone, você pode perceber que as empresas estão mais cautelosas com isso. Ele grava a sua voz, ele tira a sua foto. Por que isso? À toa? Não.
porque amanhã, se você disser não fui eu que abri a conta, ele tem como provar que é você. Então, como as empresas já foram por diversas vezes responsabilizadas por isso, elas estão se precavendo nesse sentido agora. Deixa eu trazer mais perguntas. Olha, tem a Maria José do Jardim Patrícia, ela fez uma compra numa loja de departamentos, né? Pagou tudo. Aí eles mandaram um cartão, mas nunca desbloqueei, né? E eles ficam me mandando cobrança. O que ela pode fazer? Essa questão do cartão também é uma prática, infelizmente, muito usual. Ela tem que provar que ela não, ela tem que notificar também, fazer um boletim e dizer que nunca foi feito isso, tá? O mais urgente possível. Quando você recebe o cartão, o ideal é que você vá, faça a devolução desse cartão ou faça a remessa por uma prova, por exemplo. Manda pelo correio de volta, dizendo que não aceitou, manda com aviso de recebimento. Essas questões, você lembra que a prova é sempre nossa. Então, vá com 2 testemunhas. Então, seja cauteloso com essas coisas. Você tem que provar depois. Às vezes é uma coisa tão óbvia, né? Ah, me ligaram 20 vezes, já está me incomodando, me ligaram no meu serviço. Se você não comprovar, infelizmente, você não vai ter isso. Deixa eu trazer o Carlos de Uberaba, ele está falando de uma questão, eu queria até que você me ajudasse a trazer aí, né, o máximo da dívida do brasileiro hoje que está no cartão de crédito. A gente também tem financiamento de carro, financiamento de casa. O Carlos quer saber em relação, olha, a juros de cartão, né, a pessoa que não consegue pagar o cartão de crédito, aí o juro vai comendo, né, como diria meu pai. Juros de cartão em torno de 20% ao mês, isso pode ser revertido na justiça? Pode sim. Essa questão do cartão é a nossa dívida maior, infelizmente, brasileiro. Lembra quando eu te falei que é a questão do superendividamento, né, Mônica? Sim. Eu acho que esse assunto a gente tem que bater muito e a gente tem que fortalecer que essa lei entre em vigor, porque isso aí é muito impactante. Então, a orientação é sempre essa. Pense que o cartão normalmente é o seu valor maior de juros. Então, troque uma dívida. Às vezes você tem como conseguir uma linha de crédito com um juro melhor, quita esse cartão, não utilize e você faça essa troca, né? Os economistas falam, faça essa troca pelo juro menor, primeira coisa. Se você não conseguir, essa questão da judicialização você pode ser feita sim, porque você vai demonstrar que esse valor é absurdo, né? Nossa, são tantas pessoas aqui passando por isso, minha amiga. Tem, olha aqui, a Raquel lá no Facebook, ela citou o nome do banco aqui, tem um banco que está mandando cobrança no emprego do marido dela e ligando sem parar para a mãe dela. Então já entra naquele caso que nós conversamos no início, não foi? Vexatório. Vexatório, né? É. E aí ela tem que produzir essas provas Você não pode nem deixar recado. Deixar recado com familiar, deixar recado com amigos, né? E dizer que abordar você em público, isso não pode. Né? Pensa que as empresas que te concederam esse crédito, elas obviamente têm o direito de te cobrar, mas como que é feita essa cobrança? Ela te manda uma notificação, ela te protesta, ela te negativa. Hoje ela tem vários meios para fazer isso, né? Então, você não pode permitir que isso extrapole. E o judiciário está atento a isso, sim. Tá? Ministério Público, isso aí a gente tem toda essa questão, que é uma mudança de paradigma, de entendimento, que vai ter que ser feito a formiguinha, um dia de cada vez. E a gente tem uma situação muito complicada, que foi essa pandemia que pegou todos nós aí de uma surpresa nada agradável. E aí a gente tem cartão de crédito liderando, eu estou tentando me lembrar que a gente tem o financiamento de veículo, financiamento de carro, então nessa lista de endividamento vem tudo isso. E esse momento, porque o que você está me mostrando é o seguinte, às vezes a gente não está sabendo, nem credor, nem devedor, não está sabendo, né, não estão sabendo conversar ali. Como é que vai se fazer para que tenha esse caminho para que seja bom para ambos, principalmente nesse momento agora que tem muita gente devendo, está só aumentando, né? O Ministério Público tem feito, inclusive, recomendações para a FEBRABAN nesse sentido de acompanhamento dessa questão, tá? E a gente tem visto, tem até uma recomendação do Ministério Público Federal e Estadual aqui de Berlândia mesmo, no sentido de, pensa que a gente tem a questão dos juros, que a gente chama de juros de mora.
Ah, tá. Esquece aquela questão da correção do valor, é um juro que decorre do seu inadimplemento. Você não pagou, tem juros de mora, tá? Só que, nesse sentido, o Ministério Público fez uma recomendação para a FEBRABAN para que esses juros não fossem cobrados nesse período, 90 dias, 180 dias, para que as pessoas possam se organizar. Eu não estou trabalhando, não estou fazendo isso, né? No meio jurídico, isso está sendo uma discussão imensa, as consequências disso, né? Se isso seria força maior, se eu não pagaria. Então, a discussão jurídica é grande, mas o Ministério Público tem atuado, o PROCON tem atuado nesse sentido de que não haja essa questão dessa mora, para tentar reduzir isso. A nossa indicação é negocie. Os bancos estão fazendo algumas linhas de atendimento, sim, aos consumidores. Então, negocie. Vá atrás, negocie, não fique parado. Né? Corre atrás, conversa com todo mundo. É uma situação que está atingindo todo mundo, ninguém esperava. Princípio da solidariedade. Agora, todo mundo tem que ter essa solidariedade, porque isso está impactando a sociedade como um todo. Exatamente. Não é você, Mônica, que está em prejuízo, não sou eu, Viviane, que estou prejudicada. Se eu, Viviane, parar de estar nesse meio mercado, eu vou prejudicar todo mundo do meu lado. Deixa eu trazer mais perguntas para você. Gostei desse princípio da solidariedade. Tem uma amiga nossa que está recebendo mais de 6 ligações por dia de uma agência pedindo para retornar. É gravação. Então, por favor, retorne para o número tal. Ela tenta retornar, não consegue de jeito nenhum, ela não sabe do que se trata. Ou seja, tem mais uma dor de cabeça aqui porque não sabe o que é. Nesse caso, como que ela deve proceder? É fazer essa mensagem de volta. As próprias companhias, às vezes você pode ligar na sua companhia de telefone e pedir para que identifique, bloquear esse número, verificar de onde é, porque você sabe o que está em aberto com você, né? Entrar em contato com a empresa que está em aberto e falar, olha, o que está acontecendo, vamos negociar, vamos resolver. Viviane, tem mais uma... desculpe. Não, a companhia de telefone poderia te ajudar nesse sentido. Ah, entendi. Olha só, tem uma outra amiga nossa de Araguari, a Alê, ela contou o seguinte, que o pai dela fez um acordo no cartão dele. A dívida, eu não sei se eu vou conseguir passar porque está meio confuso. Uma dívida de 160 acabou indo para R$2.000. Ele atrasou a última parcela, negociou, aí atrasou a última parcela em apenas um dia. E por esse motivo, eles não estão mandando a fatura, já faz 3 meses, está cobrando juro, a gente não sabe mais o que fazer. Essa moça já pediu para mandar a fatura, né? Mas não conseguiu, pediu o cancelamento do cartão, não conseguiu e é juro em cima de juro. Olha a dificuldade para essas pessoas também negociarem com o pessoal de cartão de crédito, né? Quando você não consegue fazer esse pagamento, você pode fazer o pagamento em juízo. Você pode consignar isso que a gente chama, né? Você pode fazer esse pagamento em juízo para demonstrar que você não tem mora e questionar esse valor. Tá? É um caso extremo, mas pode ser feito sim. Ela está falando que, olha, não cancela de jeito nenhum o cartão, mas aí ela vai ter que, ou até procurar, de repente, um advogado para ajudá-la nisso, né, Viviane? Tem que correr. Gente, hoje a gente não pode ficar parado. Você tem que ir atrás, você tem que correr atrás dos seus direitos, para que depois... E, por favor, é que a gente sempre insiste, façam prova do que você fez. Peguem protocolo, deixou um papelzinho? Pede um protocolo. Hoje a gente tem até a questão de poder filmar em algumas situações, né? Não que a gente recomende isso, mas eu falo assim, você tem que ter prova. Preciso muito agradecer a você mais uma vez, Viviane Ramone, advogada com a gente aqui hoje, né, trazendo esses direitos e explicando sobre cobrança indevida, cobrança vexatória e todos os caminhos que a gente tem que tomar para dormir bem. Obrigada, viu, Viviane? Sempre à disposição, Mônica. Um abraço. Bom dia aí para você. Bom dia.